Olá, combatentes do Norte da Guerra. Lloyd Austin é o atual secretário da Defesa dos Estados Unidos, um dos cargos mais importantes da República Americana. Ele também é general da reserva do Exército dos Estados Unidos, portanto possui enorme experiência militar, além de ter sido um alto executivo da Raytheon, que é uma grande fábrica de armas americanas. Bom, domingo ele deu uma declaração, esse fim de semana ele deu uma declaração dizendo que Israel pode sofrer uma derrota estratégica se não cuidar, da população civil em Gaza. Bom, a gente tem que olhar o seguinte, Gaza já está com quase 18 mil mortos civis, é uma coisa assim estupenda, para 2 meses, avassaladora. E a gente precisa lembrar que o Austin nunca fez uma declaração desse tipo para a Ucrânia. Ele nunca disse que a Ucrânia poderia perder a guerra, ele jamais falou isso. Então, se ele falou isso aí sobre Israel, a gente precisa efetivamente prestar atenção. Não é uma pessoa qualquer, nos Estados Unidos, é simplesmente um secretário da Defesa com toda uma carreira no Exército dos Estados Unidos, e uma carreira também nas indústrias de defesa. Bom, então é melhor abrir o olho. Israel efetivamente pode sofrer uma derrota estratégica? Sim, a gente não tem dúvidas a respeito disso. Aliás, eu diria o seguinte: a possibilidade de uma vitória de Israel, eu acho bastante complicada. Ele pode até sofrer uma vitória, nessa guerra, uma vitória militar, existe essa possibilidade. Mas em termos assim diplomáticos e políticos, eu acho que a situação de Israel daqui para frente vai ficar muito complicada, para não dizer irremediável. O prestígio do país foi abalado, a confiança nas Forças Armadas e nos serviços de segurança também, então Israel tem um futuro bastante complicado pela frente. A gente precisa lembrar também que o secretário-geral da ONU, que é o português Guterres, ele invocou o artigo 99 da ONU, que obriga o Conselho de Segurança a se manifestar sobre a crise de Gaza. Esse artigo ele só foi invocado 3 vezes até hoje, na história da Organização das Nações Unidas. Então isso quer dizer o seguinte: o que a gente começa a observar? Diversas autoridades no mundo todo começam a apontar o dedo para Israel. Não são autoridades qualquer, Além do secretário de Defesa, agora o secretário-geral das Nações Unidas. Qual seja, a situação em Israel vai ficar efetivamente complicada. No dia que nós fazemos esse vídeo, 7 de dezembro, já se completam 60 dias da guerra da Ucrânia. Então, o que acontece? Da guerra da Ucrânia, não. Desde que houve o ataque, o dilúvio de Al-Aqsa, o ataque do Hamas a diversos kibbutz israelenses. São 60 dias já. Israel se calcula que ele vai ter uma queda de 11% do PIB nesse trimestre. Então, o que a gente começa a ver nessa brincadeira toda? Que provavelmente, se isso aí se estender por mais tempo, se Israel não conseguir dar uma solução para isso, por exemplo, essa solução que eles têm agora de inundar os túneis aí, vamos aguardar se militarmente vai produzir algum resultado, pode até produzir no sentido de molhar, a logística do Hamas. Mas se isso vai impedir os combatentes, eu não sei. E outros, pode matar os reféns afogados. Essa possibilidade existe. Se isso acontecer, vai ser muito ruim para Israel, efetivamente. Então, vamos aguardar o que vai acontecer, quais são os dobramentos disso. Lógico, é o que eu falei. Se você molhar aí, alguns tipos de armas que são suscetíveis à umidade, se você molhar os mantimentos, pode ser que o Hamas sofra alguns revés, mas a gente não sabe se os túneis têm algum tipo de escoamento. É muito precoce a gente observar algum tipo de resultado. Começou acho que ontem, ou antes de ontem, então vamos aguardar, vamos dar um tempo para ver qual é o resultado, dessas inundações, se isso vai oferecer algum resultado prático para as operações militares israelenses. A gente precisa aguardar, não dá para emitir algum tipo de prognóstico a respeito. Tem gente que fala que vai dar super certo, mas é difícil saber. E outra coisa também, as operações militares em si, elas não são o centro de gravidade dessa campanha.
o centro de gravidade são as baixas civis. Por quê? De um tempo para cá, né, desde que houve essa trégua, a gente viu que pelo menos a trégua serviu para estancar a sangria, né, de rompimentos diplomáticos com Israel. A gente viu que parou, os países pararam aí de cortar relações com Israel, chamar embaixadores, etc. Mas, agora que a trégua acabou, Israel voltou a bombardear, se as mortes civis voltarem a aumentar, isso pode acontecer de novo. E a situação de Israel vai ficar muito, muito complicada. Eu lembro o seguinte, a gente está virando o ano, estamos no final de 2023, aí faltam 3 semanas praticamente, né? A guerra da Ucrânia está cada vez pior, depois eu quero fazer até um vídeo, aí parece que é um motim do exército, um início de motim do exército ucraniano. Então, se a guerra da Ucrânia acabar, pelo menos é um alívio para o Joe Biden, né, que ele vai ficar só com uma guerra, essa de Israel, se a situação não degringolar, né, no Essequibo, aí, na fronteira da Guiana com a Venezuela. Depois a gente faz um vídeo disso, mas ele ficaria pelo menos só com uma guerra já. É bastante difícil de lidar, mas é menos ruim do que duas. Ou seja, se a guerra da Ucrânia acabar, Israel ganha um certo fôlego. Tá? Porque as atenções americanas podem se concentrar em Israel, os recursos também, né? Não só os recursos financeiros, mas recursos militares dos Estados Unidos, em termos de inteligência, de gathering, de inteligência, etc. Então, beneficia, se acabar a guerra da Ucrânia agora, e de uma certa forma, beneficia Israel, beneficiaria muito aos israelenses o término da guerra da Ucrânia. Mas é meio complicado porque a Rússia, ela já sabe que ela estará em condições de exigir muito da Ucrânia se os ucranianos cessarem suas operações de resistência agora. Então é uma outra coisa que precisa efetivamente ser pensada, né? E o fato também do Lloyd Austin falar em derrota israelense, né, e não falar em derrota ucraniana, mostra também que eles já não estão mais ligando para a Ucrânia. A Ucrânia praticamente, né, se nada mudar até o final do ano, a Ucrânia é página encerrada para os americanos. Está indo nessa direção. Né? Tá indo, tudo indica que vai acabar como eu avisei que né, com base na guerra do Vietnã. O governo local perde o prestígio, o Congresso corta as verbas, né? O inimigo se aproveita disso e vê um debacle militar. Essa é a tendência da Ucrânia. A gente não sabe se isso efetivamente vai acontecer, mas é a tendência. Agora, para Israel é mais difícil a gente prever um cenário. Por quê? Toda hora aparecem aquelas histórias, né? Israel cercou a casa do líder tal, matou um comandante do Hamas, todo dia mata um, mas e a gente não viu uma mudança desse cenário militar. Como também esse caso do túnel, a gente tem que aguardar para ver. Por exemplo, da escavadeira milagrosa já não se fala mais do morteiro infalível, essas besteiraiadas que canal de moleque gosta de falar, já não está a se falar mais. Quer dizer, isso era propaganda, isso aí foi mais um H, mais uma bigodagem aí, né? Para vender matéria, para ganhar like. Vamos aguardar. Agora, uma coisa é certa, gente. Essa declaração do secretário da Defesa americano, né? E esse apelo que o português Guterres está fazendo, né, sobre o artigo 99 da ONU, isso tem uma seriedade muito grande. Isso aí efetivamente não é caça-likes.